Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Vamos começar hoje pelo capítulo 23, 23 do livro de Êxodo, depois capítulo 2 do livro do Evangelho de João, capítulo 41 de Jó e capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Então, já deixei tua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 23, e vamos conversar com Deus. Pai eterno, Deus soberano e santo, fiel, justo é o Senhor. Bendizemos a Ti por toda a Tua honra e glória que Te é devida. Bendizemos porque o Senhor é bom, é fiel, é misericordioso. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos instrua na Tua palavra, nos encha do Teu poder e nos dê entendimento a respeito do Teu Santo Evangelho. Deus, nos dá graça, derrama da Tua graça para que a gente cumpra a Tua vontade, para que a gente viva de forma a glorificar o Teu santo nome e em todas as coisas Tu seja bendito. É assim que nós te oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, capítulo 23 do livro de Êxodo, que diz: Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Ou não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermentos, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles.
Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Capítulo 2 do livro de João, que diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles os fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 41 de Jó. Você é capaz de pescar o monstro Leviatã com anzol e prender a sua língua com uma corda? Isso é Deus perguntando, questionando a Jó. Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho?
Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas da sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajunta. A tal ponto, uma se junta à outra, que entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros fazem resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele, o ferro é como palha, e o cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele, as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. Leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de unguento. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, vistos que lhe anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E, estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesada a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava.
Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveriam surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas aquilo em que outros têm ousadia e voltam a falar como se fosse louco, também eu a tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos dele. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.